Um tema que é muito importante hoje dentro da escola é a qualidade da comunicação, ou seja, a forma como os educadores se comunicam com os alunos, se comunicam entre si, se comunicam com as famílias. Então, é muito importante que a gente estude uma comunicação que seja mais construtiva, principalmente nas situações de conflitos, nas situações de devolutivas de avaliações, nas situações dos elogios, como é que a gente elogia os alunos, né? Essa forma de se comunicar, ela interfere, né, na qualidade das relações. O que seria uma comunicação mais construtiva? Uma comunicação mais construtiva, ela parte de dois princípios. Primeiro, de nós usarmos uma linguagem descritiva. O que seria essa linguagem descritiva? Quando acontece alguma situação em que o aluno precisa refletir sobre aquela situação, sobre aquilo que aconteceu, aquele conflito, aquela forma como ele às vezes foi desrespeitoso ou foi injusto em uma situação, o professor ele descreve o que aconteceu, mas ele não usa uma linguagem que a gente chama de valorativa, ou seja, ele não atribui um valor àquilo. Ele não vai dizer, olha como você é agressivo. Ele vai descrever qual foi aquela atitude agressiva que o aluno teve e aí, em função disso, o próprio aluno vai se autoavaliar e vai chegar à conclusão que aquela atitude dele foi uma atitude agressiva, né? Qual que é a diferença, então, de uma linguagem valorativa para uma linguagem descritiva? A diferença fundamental é que nós estamos partindo da ideia da formação de um aluno mais autônomo. Esse aluno mais autônomo, ele vai se autorregular, então ele precisa refletir, pensar sobre aquela ação. E a forma como nós nos comunicamos vai influenciar nisso. Então, ou seja, essa linguagem ela vai descrever, vai dar oportunidade para o aluno expressar como ele está se sentindo. Os sentimentos eles são sempre validados, a gente não limita sentimento. Então o aluno ele pode sentir raiva do colega, mas ele não pode resolver a raiva que ele está sentindo indo lá e batendo, indo lá e ofendendo, indo lá e publicando numa rede social. Então o que nós vamos conter é a ação e não o sentimento. Normalmente os educadores da escola têm o costume de falar, você não pode sentir raiva, você tem que gostar de todo mundo. E não é verdade isso. Na hora de uma situação de conflito, a gente sente raiva, a gente fica triste, a gente não se sente bem com aquela situação. Então, uma linguagem que descreve o que aconteceu e que acolhe aquele sentimento da criança, acolhe o sentimento do adolescente, é uma linguagem que vai favorecer com que ele reflita sobre aquilo que ele fez, mas ao mesmo tempo vai ser uma linguagem que vai acolher aquele aluno que naquela situação de conflito muitas vezes está fragilizado. Um outro ponto importante da comunicação construtiva é a questão da escuta. Então a gente trabalha com uma técnica de escuta ativa em que o professor, né, o educador, o gestor, enfim, ele vai ter uma atenção especial, né, escutando de fato com interesse, com atenção aquilo que o aluno traz para ele. Mesmo que muitas vezes para nós aquilo possa parecer algo banal, algo simples, algo da idade, mas que para aquela criança, para aquele adolescente, de fato tem uma importância. Vou dar um exemplo. Em determinada escola, uma aluna adolescente, ela trouxe a seguinte questão para a orientadora. Ela estava muito chateada porque o ex-namorado havia no final de semana ficado com outras meninas, né? Então ele havia ido a uma festa e tinha ficado com outras meninas. E ela chega na segunda-feira muito chateada, procura a orientadora chorando, dizendo que estava arrasada com aquela situação. A orientadora, que não conhece uma linguagem, né, uma comunicação mais construtiva, mas muito bem intencionada, na hora de dar uma devolutiva para a aluna, ela fala, não liga, isso é bobagem, isso não tem problema, imagina, você é muito melhor do que ele. Mas nesse momento, para aquela aluna, ela liga sim, por isso que ela estava chorando. Então uma linguagem, uma comunicação mais construtiva faria com que ela reconhecesse o sentimento da aluna, falasse, poxa, que chato, eu imagino como você deve estar triste, não é bacana mesmo isso que aconteceu, né? E depois descrevesse as situações, né, em que a aluna trouxe, para fazer com que a aluna reflita e pense de uma outra forma, né, numa outra condição sobre aquilo que aconteceu. Mas num primeiro momento ela teria que ter acolhido aquele sentimento e muitas vezes, bem intencionado, a gente recusa aquele sentimento.
Então, uma comunicação construtiva, basicamente, ela vai ter uma linguagem que é respeitosa, uma linguagem que descreve e não julga o outro e uma escuta mais empática.